queria primeiro agradecer a presença de todos aqui para esse evento, explicar um pouquinho o que vai ser o dia de hoje, um pouco a natureza do projeto que nós estamos tocando aí de definição de políticas públicas. Bom, como vocês todos estão acompanhando aí, nos últimos anos houve aliás, está em processo, assim, uma implosão daquele modelo convencional de mídia que nós conhecemos aí ao longo dos últimos 100 anos. Esse modelo de mídia, ele acabava definindo dois tempos para a política. Você tinha o tempo das eleições, os eleitores votam, e depois das eleições você tinha o dia a dia da política, que era praticamente administrado pelo Estado, e pelos temas que eram vocalizados pela mídia. Então, digamos, esses temas, se você pegar ao longo dos últimos 20 anos, aí, o país teve grandes avanços aí, em muitas áreas, mas grande parte dos temas relevantes do país não mereciam espaço de discussão na grande mídia por conta de um modelo de jornalismo que acabou sendo implementado a partir dos anos 90, que é um jornalismo que para responder, digamos, às novas mídias que ganharam corpo aí, a internet, TV a cabo, o próprio maior peso jornalístico dos rádios, acabava priorizando temas mais leves e temas de alcance geral. Então, digamos, aqueles temas relevantes de construção de país mesmo passaram ao lado dessa discussão aí nos últimos 20 anos. Temas como inovação, como gestão e qualidade, as próprias políticas sociais, que no Brasil ganharam um grau de sofisticação muito grande, mas pouco percebido pela mídia, a questão das políticas industriais. E nesse período, no país, desenvolveram-se muitos grupos de competência em muitas áreas, de tal maneira que, digamos, o Brasil hoje, em termos de, vou comparar com 20, 25 anos atrás, em termos de grupos de conhecimento, esses grupos que discutem realmente os projetos que são vitais para a construção do futuro, é um país muito rico hoje. Nós temos aí especialistas em todas as áreas. Pega a gestão, que no começo dos anos 90 era algo desconhecido dos brasileiros, até por conta da inflação. Ninguém ia fazer um programa de qualidade para ganhar 5% de eficiência quando você tinha uma inflação, o financeiro com uma jogada conseguia ganhar mais ou perder menos. Então esses grupos de conhecimento, eles acabaram se desenvolvendo ao longo dos anos 90 num ritmo menor do que poderia ter ocorrido se houvesse essa cobertura mais ampla da mídia. Mesmo porque, quando a gente vê o que é o Estado brasileiro, os Estados nacionais de uma maneira geral, internamente você tem uma disputa por recursos, disputa por prioridades, e que refletem muito o que ocorre de pressão externa. E quando você chega durante 20 anos, até pelo menos 2008, aí, nós tínhamos um orçamento que era controlado pela Secretaria do Tesouro. Uma coisa absurda, né? Você montava um orçamento no final do ano, definia o que cada ministério poderia investir ou gastar, fazia-se um plano de gasto de investimento e no meio do caminho o burocrata da Secretaria do Tesouro tinha o direito de cortar para fazer superávit na boca do caixa. Seria uma norma absolutamente anacrônica, atrasada em qualquer economia minimamente organizada. Aqui era visto como a grande salvação do país. Fazer superávit fiscal independentemente da maneira como se faz superávit fiscal. Isso aí lembrava muito os métodos aí de sangria, de sanguessuga da medicina aí dos anos 10, 20. Né? Então, digamos, essa concepção de Estado, de construção do Estado, meramente vendo o superávit fiscal, sem analisar a qualidade do superávit fiscal, é algo que ocorreu no país no começo do século XX. Depois que veio a grande crise do encilhamento, entra Campos Salles e começa a equilibrar o orçamento. Ninguém é contra equilibrar o orçamento, a visão da dona de casa, né? Eu não posso gastar mais do que eu tenho, e esse equilíbrio se dava em cima de corte dos gastos fundamentais. Eu gosto de lembrar sempre um americano que tinha um jornalzinho aqui no começo do século,
que serviu de base para todos os estudos aí sobre economia brasileira e café do início do século, e o americano falava, pô, esse país é maluco. Eles fazem o contrário do que nós fizemos nos Estados Unidos, quanto à educação, quanto à saúde, quanto ao recurso para o interior, e dizem que se fizer assim, o país cresce. Que é a repetição, 100 anos atrás, aí desse paradigma aí da lição de casa. Né? A lição de casa foi algo que, durante todos os anos 90, até período Palocci, Meirelles, aqui, a lição de casa é o maior engodo que já se fez em termos de política econômica. E é reiterado esse engodo, porque dizia o seguinte, basta você deixar ampla liberdade para fluxo de capitais, independentemente de reflexos no câmbio, e tudo, e basta fazer qualquer tipo de corte. E quando é qualquer tipo de corte, você não tem racionalidade técnica para o corte, o que vale é a racionalidade política. Então, eu vou contar o quê? Esse americano dizia no começo do século, vai contar soldo de militar? Não, porque senão o governo cai. Vai contar favores de aliados políticos? Não, porque senão o governo cai. Então vai contar onde? Linha de menor resistência, educação, saúde, educação fora do Rio de Janeiro, porque do Rio, como o Rio era a capital na época, se preservava. Né? Então essa mesma lógica vicejou nos anos 90, e os temas fundamentais de construção do país, inovação, tecnologia, política industrial, a própria logística, infraestrutura, foi deixado de lado. Né? Quantas vezes chegava no final do ano estradas arrebentadas por falta de manutenção e dava um superávit fiscal? E a mídia tratava como se fosse virtude. Ué, se tiver qualquer manual de contabilidade, aquele investimento que eu deixei de fazer na estrada é despesa, é prejuízo, porque eu vou ter que repor mais adiante. Aqui não, você arrebentava toda a infraestrutura, dava um superávit no final do ano, e esse superávit era enaltecido, por quê? Porque dava espaço para as taxas de juros mais exorbitantes do planeta. Eu volto a isso para mostrar que durante esse período todo, digamos, o único setor que teve preponderância na definição da agenda midiática, embora tivesse contrapontos, mas, digamos, a agenda hegemônica lá era o setor financeiro, essa questão de taxa de juros, e deixou-se de discutir o Brasil. Ou seja, você tinha um Brasil que estava sendo discutido em ambientes fechados, restritos, com muita riqueza de dados, mas que não aflorava. O Brasil do meio ambiente, o Brasil da infraestrutura, o Brasil da pesquisa farmacêutica, o Brasil da gestão, o Brasil das políticas sociais, mas tudo em ambiente pequeno. Então não virava prioridade de governo. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos tendo aí a implosão desse velho modelo midiático em nível global, né? Não apenas em nível de país. E nós temos agora, mais que isso, ou junto com isso, uma sociedade civil que nós não tínhamos nos anos 90. O país ele saiu do regime militar, do regime autoritário, sem sociedade civil. Eu lembro a própria questão de farmácia, né? Meu pai foi farmacêutico do Conselho de Farmácia, montou congressos em Poços de Caldas, lá dos anos 60. Aliás, quem precisar de documentos relevantes aí do Congresso, para algum museu, aí eu tenho material. E você tinha uma sociedade civil que estava começando a vicejar nos anos 50. Com o regime autoritário, você deixou de ter essa sociedade civil. Então, quando o poder volta para os civis, você não tinha sociedade civil. Efetivamente, você tinha alguns conselhos, você tinha alguns sindicatos ainda começando a sair da casca, mas não tinha sociedade civil. Dos anos 90 para cá, começou a vicejar. A própria democracia traz gradativamente, começa a vicejar a sociedade civil. E a própria Constituição, que foi um marco na modernização do país, apesar das tantas críticas que fizeram antes, tanta coisa. Outro dia o Delfim fez um belíssimo artigo mostrando o que significou o legado da Constituição cidadã. O que nós estamos vendo aí de políticas sociais, de conferências nacionais, é algo extraordinário. Eu participei aqui de uma conferência de inovação, e quando você vai para a mídia, parece que as conferências são Povarel, Populacho, querendo derrubar a Bastilha, né? E essas conferências nacionais, elas estão criando laços de informação que vêm de alto a baixo, que são fundamentais na montagem social do país. Né? Essa conferência de inovação foi aqui na
Na CNI tinha a Sociedade Brasileira dos Físicos, tinha Sindicato dos Trabalhadores em Laboratórios, tinha pessoal ligado a agências de fomento, e todo mundo discutindo e trocando ideias para saber como levar a inovação para todos os campos, né? Eu lembro no final dos anos 90 que a gente provocava muito a universidade: por que vocês não levam inovação para a pequena empresa? E eles falaram: desenvolver inovação para a pequena empresa é fácil, mas quem que leva lá? Você sempre tem as correntes da informação ajudando a levar essa informação. No final dos anos 90, o único setor de pequena empresa que tinha um sistema de informação, de inovação que funcionava, era o setor de frango, em torno da sardinha, que os caras se comunicavam de alguma maneira, e até um jeito louco de fazer lá o galinheiro, o apocilho, era disseminado para todos os lados, porque você não tinha canais de informação. Então, de lá para cá, tem sido um processo de construção desses canais, mas muito relevante, mas muito lento. Por quê? Porque justamente a informação sobre esse Brasil real, esse Brasil em que está sendo construído o futuro, não chegava na ponta. A questão de gestão: hoje nós temos um exército de consultores de qualidade em todo o Brasil. Esse exército está sendo utilizado agora pelo próprio movimento empresarial pela inovação como um canal de disseminação de inovação para as empresas, né? Então, esses canais, até agora, você tem, por exemplo, a premiação da Fundação Nacional de Qualidade, aqui já tem uns 15 anos, aí, mais de 20 anos, aí, talvez. Estados Unidos, você teria a presença do presidente da República, do governador do Estado, de toda a mídia. Aqui você tem a premiação, empresas médias, pequenas, empresas grandes, mas é uma celebração da brasilidade fantástica, né? Fantástica. A premiação envolve, não apenas resultados financeiros, envolve visão estratégica, envolve formas de trabalhar inovação, envolve formas de trabalhar recursos humanos, uma celebração. Eu acho que faz 15 anos, o único jornalista que aparece lá sou eu, porque isso aí não virou tema nacional. Mas mesmo assim, você criou, ao longo de 20 anos, toda uma tradição nessa área. Em termos de organização social, talvez a mais relevante organização social desenvolvida desde lá de trás foi na saúde. Saúde, hoje você tem um partido da saúde que está servindo de modelo para todos os demais setores. Independente do governo que entra ou que sai aí, você tem... Pega o Padilha é do PT, ele é antes de tudo da saúde, como o Temporão era, como a Dibjatene era. Então, digamos, essa consolidação de setores, de princípios e tudo, tem sido a melhor maneira de você consolidar políticas públicas. Pega o vecino que você viu com Marta, você viu com Serra, você via eles? Não. Você via deles para a saúde, para o Partido da Saúde. Então, é um ponto muito interessante para o país, essa revolução que está ocorrendo na área tecnológica. No caso brasileiro, os resultados vão ser muito mais abrangentes. Por essas razões. Primeiro, que você tem todo um país que se construiu, uma sociedade civil que se construiu ao longo das últimas décadas, sem receber uma cobertura adequada dos órgãos de comunicação. Nós temos aí televisões que, você pega a TV aberta, que é o veículo de maior alcance no país, se for tentar ver, embora sejam concessões públicas, se for tentar ver o trabalho, a responsabilidade cultural delas em relação à disseminação de valores, a disseminação desses exemplos que tem que ser reproduzidos, tudo é mínima, né? É mínimo. Pegar os canais aí, são programas, alguns com um pouco mais de qualidade, menos de qualidade, mas o conteúdo é sempre em cima de entretenimento, de escândalo, de programas policiais. Então, tudo isso atrasou muito, digamos, essa modernização social do país. Agora, o que nós temos? Nós temos essas organizações sociais, não apenas ONGs nesse sentido, mas toda forma de organização social vicejando no país de norte a sul. Nós temos um processo de inclusão que é o maior processo de inclusão da história, porque não é apenas uma inclusão que nós estamos vendo, uma inclusão de classes sociais. Está ocorrendo, aquela mobilidade social que ficou segura tanto tempo, aí começou a ocorrer, mas nós temos hoje uma questão fundamental de integração regional.
com o renascimento de regiões que estavam estagnadas aí há séculos e o nascimento das novas regiões aí, agrícolas. Você tem os grupos sociais explodindo para todos os lados. Você tem hoje organizações, você tem o MST de um lado, você tem os ruralistas do outro, você tem organizações religiosas de um lado, você tem as mulheres a favor do aborto de outro, você tem grupos que se formam em torno aí dessa questão dos anencéfalos, você tem os grupos de inclusão que são cada vez mais relevantes aí, toda a forma de inclusão que está ocorrendo hoje se dá com, digamos, a formação social desses grupos e com a possibilidade de difusão de ideias, de defesa de ideias e de princípios através da mesma plataforma tecnológica dos grandes grupos. Então é um fenômeno que é mundial, que no caso do Brasil e de outros países emergentes também, que tem ocorrido esse processo de integração social, não é específico do Brasil, se dá um casamento perfeito de necessidade de afirmação desses grupos, eles dizerem aqui veio, e o aparecimento de uma plataforma tecnológica que permite a esses grupos sair do seu gueto e vir para fora. Por enquanto, a internet ainda é um Facebook, essas redes sociais, ainda é um caos, aquele caos que precede a organização. Então você tem grupos para todo lado aí para discutir, inclusive grupos aí, eu tenho um bom amigo, o Daniel de Riva, lá do Ciro, a gente tem discussões há tempo aí que eu acho que a internet veio trazer a civilização, ele acha que veio trazer a barbárie. Ele fala, tem hoje grupos de pedofilia para cá, torcida organizada, combinando lixamento para lá. Realmente, você tem de tudo aí. Outro dia eu escrevi um artigo no blog sobre etiqueta na internet. A internet, ela trouxe de volta algo que parecia abolido, digamos, dos ambientes sociais mais civilizados, né? Nós estamos aqui, um grupo de cidadãos aqui, se eu tiver discordância, você tem algumas regras de conduta aí que pedem ofensa. Quando começa a internet, você tinha antes aquelas salas de chat, que as pessoas entravam anonimamente, e daí soltavam a franca, né? De todo tipo. Agora, com essas redes sociais, as pessoas se identificam e soltam a franga. A agressividade é uma coisa fantástica. Outro dia eu estava no Twitter, um sujeito falou, me chamou, esse cara é um verme para mim. Daí eu falei, mas quem que é esse sujeito, né? Daí foi até a página dele no Facebook lá. Eu falei, você me chamou de verme lá? Eu falei, rapaz, você desculpe, aí escapou sem querer. Então você tem esse ponto de selvageria, né? Mas o ponto central é o seguinte, já há algum tempo, se você pegar o conhecimento que brota, digamos, esses grupos de discussão, Google, Yahoo, através de e-mails, é muito mais rico do que tudo que sai na mídia. Até os jornais convencionais, até pela questão das limitações de espaço nas páginas, tende a se concentrar em poucos temas. E com o advento da internet, nos anos 90, eles seguiram uma linha de competição com a internet maluca, que é, para competir com aquele esquema de notas curtas da internet, vamos ter notas curtas nos jornais. Ou seja, você quer combater o inimigo no campo do inimigo, com as armas do inimigo, mas sem estar no campo do inimigo. E hoje a gente percebe que o papel dos jornais teria que ser o de consolidar informações e dar uma informação estruturada. Então você tem esse ambiente, você tem as novas organizações sociais surgindo. A falta de espaço na mídia para abrigar todos esses grupos. Essa integração única que está ocorrendo no país, de setores, de grupos. E você tem a internet como o grande centro de disseminação de todas essas informações. E daí você entra um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é a internet. O pessoal fala muito de confluência de mídia. Ou seja, a internet você pode pegar pelo seu celular, pelo tablet, isso aqui. O ponto mais relevante da internet é a possibilidade de confluência de formas de conhecimento. Então você pega o seguinte, o que é o conhecimento jornalístico? O conhecimento jornalístico é superficial e rápido e desestruturado. Eu vou lá de um lugar, faço uma matéria, pego as informações na hora, embora não conheça a matéria, seleciono algumas informações, jogo outras fora. Hoje em dia o país ficou tão complexo que a imprensa é tão debilitada que os jovens jornalistas você não tem mais a figura do especialista em área de saúde, em área de educação, como se teve em outros tempos.
Então, digamos, o grau de confiabilidade das informações caiu fundamentalmente, né? Você olha, sempre que você tem uma entrevista, apenas o entrevistado e o entrevistador sabem o que foi dito e o que saiu. E quando você conversa, 90% das matérias saem com precisões graves, não as pequenas imprecisões. Precisões graves, por quê? É um modelo de construção, de fabricação da notícia que foi superado pela complexidade do mundo moderno. Um jovem jornalista chega na redação, como que é o modelo convencional? Ele chega na redação, o chefe de reportagem lá dá uma pauta para ele sobre um tema que ele jamais viu, ele tem que entrevistar uma pessoa que vai lhe falar um conjunto de coisas que ele também não sabe se é correto ou não é correto, ele vai ter que abstrair daquilo lá, ter que aprender o tema e aprender o que está sendo discutido naquele dia e transformar em matéria. Então vem com aquele conjunto de imprecisões e ele tem que dar destaque. É o julgamento dele que vai definir o que é relevante ou não, não é o julgamento da fonte. Então, se vem um especialista e fala, olha, tem tais temas relevantes aí em pesquisa científica, pesquisa farmacêutica, o repórter vai em cima daquilo, ele vai definir o que é importante. E para ele, o que é importante é aquilo que chama a atenção do leitor leigo. Então ele vai privilegiar uma futrica, uma curiosidade ali, vai forçar a barra um pouco ali para dar sabor à matéria e poder ganhar um espaço maior na capa. E com isso você tem um processo de distorção amplo. Então o que é o modelo novo? Quando eu falo em formas de coisa, o que é o modelo novo de construção jornalística dentro dessa era da internet? O modelo novo, ele parte de um princípio: acabou o monopólio da notícia pela imprensa. Ou seja, uma associação X, aí se você tem uma informação, um dado X, para virar notícia tinha que um jornalista pegar aquela informação, definir o que era relevante naquela informação, passar para um editor que não conhecia o tema também, que vai dar mais uma guaribada para definir o que é relevante. Esse modelo vai por água abaixo. O modelo novo que está vindo é um modelo em que a construção do conhecimento, em que a geração da notícia vai partir diretamente dos setores que produzem a notícia. Então você vai ter as associações organizando com agências, tendo as suas próprias agências de notícias. Isso já está ocorrendo em muitas áreas. A área pública avançou muito aí nos últimos tempos aí. Você tem o Senado, que tem um sistema de informação relevante, o Supremo, que tem alguns ministérios que tem, a FAPESP aqui, que tem uma agência FAPESP aí, com informações muito relevantes, a própria USP. E nesse jogo, para ganhar espaço dentro desse caos anárquico inicial que marca não só a internet, mas que marca um novo modelo de comunicação, os setores vão ter que se organizar e estruturar e soltar as informações de forma estruturada para que as informações ganhem as redes sociais, ganhem o jornalismo online e tenham uma dimensão mais adiante. Isso aí vai, à medida que isso for caminhando, isso vai significar uma mudança, uma revolução em todos os níveis, inclusive da política econômica. Sabe, em 2008, se vocês se recordam, veio uma baita crise. Em dezembro, se pegava máquinas e equipamentos aqui em São Paulo, a BIMAC, teve uma queda de 60% nas encomendas, uma tragédia. Não virou manchete de jornal. O governo ameaçou jogar meio por cento no IOF para fundo especulativo. Virou manchete de jornal. Então, no final de dezembro, lá o Banco Central dizia que a economia estava robusta e aumentou a taxa de juros. E você não tinha informações na época, você via que a economia estava indo para o buraco, mas eram informações esparsas, que não dava para juntar uma massa crítica para rebater as afirmações do Banco Central. Daqui para adiante, à medida que todos os setores se organizem, quando tiver uma situação dessa, você vai buscar informação em cada setor e vai formar um quadro, rompendo com esse monopólio da análise por parte de meia dúzia de consultorias aí que definiam, no fundo, as expectativas do mercado. Um outro ponto relevante da questão da integração é que até o avanço do modelo de gestão nas empresas, nos governos está começando um pouquinho mais agora aí, algumas experiências em área de segurança, mas você está tendo gradativamente essa visão interdisciplinar de cada caso. Então você vai analisar, por exemplo, indústria farmacêutica, tem que entrar em compras da saúde,
tem que entrar em conhecimento do mercado privado, do mercado público, tem que entrar nas políticas públicas dos diversos países, tem que entrar na área de inovação, tem que entrar no Plano Brasil Maior, tem que entrar no BNDES. Ou seja, é toda uma visão integrada que passa por política industrial, passa por pesquisa e inovação, passa por formação de quadros, passa por análise da estrutura das empresas brasileiras. E tudo isso hoje se vê de uma forma bem dispersa. A pretensão do nosso projeto, nós estamos lançando o projeto GGN, que vai ser um jornal com um conjunto de salas temáticas. Cada uma dessas salas vai tratar de um tema relevante de política pública, pública não no sentido de Estado, pública no sentido amplo aí, e tentar trazer para gerar conhecimento, para participar das definições, para definir o que é relevante, as principais instituições que estão atuando em cada uma dessas áreas. Por exemplo, nós estamos montando aí uma sala de educação que vem ONGs aí do setor privado, associações aí de secretarias de educação, pessoal do MEC. Então você traz todo esse conjunto de informações, coloca numa sala, cadastra os especialistas que vão discutir o tema e eles vão gerando matérias diariamente, conteúdo diariamente, e um jornalista fica para fazer a mediação, extrair as informações do conteúdo, transformar em matérias, mas sabendo que aquelas informações são públicas. Nós montamos com o Movimento Brasil Competitivo, que vai dar uma sala de gestão pública, né? Essa sala, cada estado vai ter a sua área para mostrar o que está sendo feito nos diversos setores aí de política de Estado, segurança, educação, saúde. Já temos Minas Gerais e Pernambuco, que são os dois estados que mais avançaram, que vão jogar o seu conteúdo lá. Nós estamos lançando uma sala de inovação, junto com o Movimento Empresarial de Inovação, Ministério de Ciência e Tecnologia, estamos conversando com o FAPESP, Labjor, e tudo mais, para tentar criar uma massa crítica de informações de inovação e gerar um fluxo permanente de informações. E um dos temas que nós vamos discutir é essa questão da saúde em sentido amplo, pegando as experiências estaduais, a experiência nacional, discutindo o SUS, discutindo a questão da inovação na saúde, tentando juntar todos os atores de maneira a criar discussões que gerem conhecimento, que permitam ser difundidos depois através das redes sociais e da internet. Já passamos por um vecino aí que vai nos ajudar aí na regimentação. No Rio, o ex-ministro Temporão já está fazendo parte do projeto. Em breve a gente vai enviar um convite para todo mundo para uma conversa técnica mostrando como vai ser o funcionamento da sala e como que essa temática de saúde a gente pode dar uma estruturação maior, porque essa estruturação existe internamente nos setores. Como que a gente transforma isso em algo que possa ter visibilidade pública também. Então esse vai ser o modelo de discussão, e com o tempo, à medida que as salas vão ganhando consistência, a ideia é colocar na discussão os diversos grupos ligados a outros setores. Por exemplo, os grupos aí de gestão pública, os grupos de inovação, de que maneira que você pode fazer esse link. Então, com isso, a ideia é tentar organizar um pouquinho, digamos, esse caos fantástico, aí, maravilhoso que tem na internet aí, que permite a você montar as peças do quebra-cabeça com informações disponíveis. E graças à internet poder aprofundar essas discussões, porque a internet permite as diversas camadas, os links, os fóruns de discussão, para avançar na consolidação desses conceitos. Né? Então, em suma, era isso que eu queria expor em relação ao projeto. E eu queria convidar então para a mesa os participantes do primeiro painel, que é a vocação brasileira na pesquisa farmacêutica, que é o Jaime Felipe da Silva, que é diretor da Famanguinhos. Famanguinhos está desde os primeiros eventos nossos aqui, a gente tem o prazer de contar com a participação. E o Gonçalo Messina Neto, que é ex-presidente da Visa, sanitarista, e faz parte da geração que ajudou a modernizar a saúde, a consolidar o SUS.